Olá, sou Adriana Malgeri, presidente executiva da Associação Mineira da Indústria Florestal. Trabalho há mais de 15, quase 20 anos com relações institucionais, governamentais, gestão de crises nas áreas do setor elétrico e florestas plantadas. Comecei minha carreira na CEMIG, implantando hidrelétricas, depois foi a paixão à primeira vista com florestas plantadas, trabalhando na saudosa Aracruz Celulose, depois posteriormente Fibria, depois retornei à CEMIG, Plantar também e depois a MIF. Sempre atuando nessas áreas ambientais, área jurídica, gestão de conflitos, relação com o governo, sempre visando a melhoria da qualidade de desenvolvimento e produção do setor. Não é segredo para nenhum floresteiro que Minas Gerais possui a maior base florestal plantada do Brasil. Dados recentes apontam aproximadamente 1,6 milhões de hectares, né, de diversas espécies, e esse número, por alguns anos, ele ficou estagnado, e agora com algumas medidas que eu vou detalhar um pouquinho no nosso bate-papo, melhorarem muito a nossa condição em Minas Gerais, a nossa visibilidade, a nossa aproximação com o governo, que está permitindo a retomada e uma segurança jurídica para os investimentos atuais e vindouros. O tema de hoje que eu gostaria de abordar com vocês são os desafios e oportunidades do nosso mercado, da indústria florestal em Minas Gerais. Como um mercado muito grande, Minas Gerais, um estado com dimensões de país ou até de países, Minas Gerais em território, ele é aproximadamente a soma das áreas de Portugal e Espanha, então nós temos aí desafios aí de país em dimensão, e pela sua diversidade regional, nós temos diversas minas em uma. Norte de Minas, por exemplo, onde a gente possui a maior base florestal implantada, você tem diversos micro-regiões dentro do norte que representam vários nortes, com altitudes, climas até diferentes, que possibilitam aí fazer uma diversificação da atividade florestal interessante. Minas Gerais também possui uma localização privilegiada no Brasil, proximidade de estados atlânticos, proximidade de portos, escoamento, as principais estradas do Brasil também passam por aqui, ou seja, clima, solo, gente bacana, logística, tudo isso, no meu entendimento, foi o principal motivador para uma crescente expansão dessa base florestal. Por muitos anos, os últimos 5, 6 anos, devido às crises tanto do Brasil quanto do mundo, tivemos uma estagnação dessa expansão da base florestal. Particularmente, eu não enxergo muito o setor florestal, não meço ele por hectares, e sim por qualidade, por produtividade da madeira. Acredito que muitos de vocês também. O número em hectares nos mostra grandiosidade, porém não identifica naturalmente qualidade de aproveitamento dessa madeira, que é o que nos interessa. Eu gostaria de falar um pouquinho mais, esse assunto vai permear todo o meu diálogo com vocês hoje, que é realmente a gente conseguir transformar a nossa perspectiva da Floresta 4.0 uma realidade para Minas Gerais. Vou falar um pouquinho da nossa opinião sobre os desafios e oportunidades. Minas Gerais enfrenta vários desafios, hoje eles já estão, alguns que eram críticos até os últimos 2 anos ou até no governo passado, já se tornam hoje mais palatáveis, mais palpáveis inclusive para os investidores, para os empreendedores, com muito trabalho, muito engajamento, muito relacionamento e principal, com diferencial que eu acredito que faz a MIF ser um destaque em representatividade do setor. Nós apresentamos sempre a defesa dos interesses do setor com base técnica, rastreabilidade e confidencialidade de informação. Isso faz a diferença, isso realmente traz a representatividade do setor para novos patamares que são exigíveis para a Floresta 4.0. Eu acredito que como desafio que nós temos em Minas Gerais, um dos principais seria a quebra de paradigmas. Velhos modelos mentais e práticos precisam ser quebrados
e precisamos de atividades rompedoras. As atividades rompedoras, naturalmente, não são aquelas mais custosas ou aquelas mais com períodos maiores de maturação e implantação, mas são aquelas que, independente de como que ela vai ser implantada, ela traga resultados que realmente mudem, alterem o rumo, a trajetória de um setor. E a silvicultura está precisando disso, né? Já é passada a hora de apresentarmos para o setor, para os investidores, para o governo e a sociedade novas formas de fazer floresta. Precisamos cada vez mais compreender que precisamos produzir mais madeira e não mais árvores. Eu falo isso constantemente, isso é uma educação que nós fazemos ainda para os outros nossos públicos de relacionamentos, nossos stakeholders, é explicar para eles que para o setor não interessa expandir em milhares de hectares. Se isso for necessário para uma indústria demandante, ok, mas desde que estes hectares representem maior produtividade, que aí sim teremos uma indústria mais competitiva. Então, esse modelo mental, essa mudança de modelo mental, ela é super necessária, porque até 5 a 10 anos atrás, se contava muito florestas, às vezes contava muito vantagens por hectares. Quem possui a maior base plantada, qual a empresa que possui a maior base florestal, e pouco se discutia, mas qual é o IMA médio que está se produzindo? Qual a qualidade dessa madeira? Essa madeira, quais clones? Esses clones já estão estagnados? São novos clones? Quais são as perspectivas futuras? Estamos acostumados a trabalhar com ciclos longos, no mínimo 6, 7 anos, a nossa cultura exige. E esses 5, 7 anos, eles não devem representar 5, 6, 7 anos de estagnação, inclusive de perspectiva de mudança, de inovação. A palavra de ordem da indústria e do agronegócio brasileiro se chama produtividade por meio da inovação. Por isso que eu falo das ações e atitudes rompedoras. Cada vez mais estamos vendo talentos jovens investindo em soluções práticas, de baixo custo, que trazem resultados efetivos. Temos vários exemplos, a AMIF faz esse trabalho de aproximar startups, inclusive, para as empresas. Atualmente, hoje, a AMIF representa mais de 22 empresas, que são uma das maiores empresas do Brasil e os maiores produtores florestais de Minas Gerais. Isso, sem dúvida alguma, nos traz uma imensa responsabilidade, porque são 22 empresas que representam todos os segmentos do nosso setor. São 22 empresas que em Minas Gerais possuem características peculiares que ao mesmo tempo elas são parceiras, às vezes concorrentes e às vezes inclusive fornecedoras entre si. Esses conflitos de interesse são regidos com muita sabedoria aqui dentro da AMIF por meio de uma política de compliance que foi adotada desde 2014 aqui pela antiga AMS e agora a AMIF. A compliance que traça o caminho da ética, da moral e do respeito a todas as regras que hoje nós possuímos para que as práticas comerciais sejam cada vez mais justas e sérias. Eu acredito que este trabalho traz um alinhamento entre as empresas, uma interação, um benchmarking, uma troca entre elas que, sem dúvida nenhuma, está trazendo novos patamares para o setor. Também, mais uma ação rompedora. Antigamente, não se era muito bem vista em Minas Gerais trocas de informações entre eles, como custos, melhorias de processo, qualidade de equipamentos, qualidade de herbicidas, e hoje eles fazem isso, né? Fazem aprendendo entre si, crescendo entre si. E a indústria mineira está crescendo. Ficou muito tempo parada? Ficou. Ficou muito tempo estagnada? Acredito que ficou muito tempo em berço esplêndido, sentada sobre aquele modelo mental que eu comentei com vocês, da maior base florestal plantada do Brasil. Que, ao meu ver, isso não significa nada, como eu já falei para vocês. Precisamos ter nosso sonho, menores áreas. Se eu pudesse ter uma pequena árvore só que produzisse o que hoje 3, 4, 5 árvores produzem, esse é o modelo ideal, é o sonho de todos nós, não é? E eu acho que esse é outro desafio, não só para a indústria mineira, mas para a indústria brasileira.
para mantermos a nossa competitividade, a nossa liderança mundial na produção, principalmente do eucalipto, precisamos investir em pesquisa e desenvolvimento continuamente. Não podemos perder tempo em nenhuma forma, não podemos otimizar recursos da pesquisa e desenvolvimento em momentos de crise, momentos de dificuldades. Justamente são esses momentos que trazem o crescimento mais forte na pesquisa e inovação, porque aí você, sobre condições severas, sobre situações adversas, você consegue estimular ainda mais a sua resiliência, a sua adaptabilidade para criar novos produtos. Foram nesses momentos que acredito que muitas empresas continuaram investindo e hoje já possuem uma perspectiva de futuro muito melhor do que aquelas que não investiram em P&D. Eu costumo dizer aqui para os nossos associados que há uma diferença crucial entre produtor florestal e vendedor de madeira. O vendedor de madeira é aquele que não está preocupado para qual plantar, ele não está preocupado na qualidade daquela madeira, ele não está preocupado para qual segmento que ele vai vender, ele não está preocupado em, ao final, ao vender a sua madeira, conseguir um preço melhor pela sua madeira. Esse é o vendedor de madeira, que é aquele que no momento da sua colheita vai ver para onde que vai dar. Esse vendedor de colheita, esse vendedor de madeira, desculpem, está fadado a morrer. Não existe mais espaço para ele. Por quê? Porque a sua madeira vai ser vendida cada vez por um preço menor. Ela não possui mais valor agregado. Madeira não é commodity. Agora, o produtor florestal é diferente. O produtor florestal usa as melhores técnicas de gestão, de manejo, de pesquisa, de comercialização para cada vez mais agregar valor ao produto que ele vai estar vendendo. Possivelmente, ele já identifica desde a fase de pesquisa e melhoramento genético qual clone melhor para cada segmento que ele destina vender no futuro em 7 anos. Ou seja, ele não estagnou neste período. O produtor florestal, ele aproveita o ciclo da sua árvore para melhorar, para crescer. Esse é um desafio. Nós precisamos que essa cultura, que hoje está cada vez mais clara às grandes empresas, aquelas que estão aqui na AMIF, que ela chegue aos médios e pequenos produtores. Sem dúvida nenhuma, a sobrevivência do nosso setor e a expansão do nosso setor no Brasil, ela está intimamente relacionada à melhor distribuição de produção. E precisamos cada vez mais de médios e pequenos produtores interessados e confiantes na produção de madeira sustentável, na produção de energia renovável de biomassa de madeira, na produção de madeira destinadas a N finalidades, hoje já existentes, e aquelas que amanhã serão realidades, que hoje fazem parte apenas de pesquisa, mas que em muito pouco tempo já viram realidade e já vão sair dispostas para todos nós. Outro desafio iminente para Minas Gerais, esse é muito conhecido, é cada vez mais, que é um dos fortes trabalhos que nós fazemos, é reduzir cada vez mais a dependência do mercado mineiro ao carvão vegetal. Não podemos mais investir todos os nossos ovos na mesma cesta. O carvão vegetal, sem dúvida nenhuma, hoje Minas Gerais é o maior produtor e consumidor mundial de carvão vegetal. Produtor, inclusive, do nosso aço verde. Ele é um insumo importantíssimo para o nosso aço verde. Sem dúvida, essa é uma vantagem competitiva que ninguém nos tira. E ela precisa ser qualificada, ela precisa ser cada vez mais expandida para ela ser remunerada devidamente. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas esse mercado do carvão ele não pode ser mais quase que o mandatário em Minas Gerais. E pelo volume do mercado mineiro, inclusive ele é o grande influenciador também de mercado nos estados vizinhos, dos estados próximos. Não é possível mais, porque ao menor sinal de crise desse setor, toda a indústria florestal é abalada e não podemos mais pensar nesse curtíssimo prazo. Nós precisamos ampliar a nossa diversificação, ampliar a qualidade, a variedade do produtor florestal. E aí vem um outro desafio, que é cada vez mais uma realidade mais próxima, que é a assistência rural chegar ao pequeno e médio produtor interessado em produzir floresta. Esse produtor, sim, hoje ele demanda por assistência e ele não possui no estado. Sabe por quê?
porque ainda estamos sobre a tutela, a competência da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nós somos uma cultura agrícola, possuímos recentemente um reforço de identidade como cultura agrícola, a Política Nacional de Florestas Plantadas, e agora precisamos de replicar este modelo em Minas Gerais. Todos os alinhamentos com o governo de estado já foram feitos, inclusive em nível executivo e em nível legislativo, para que, muito breve, a nossa pasta seja de competência da Secretaria de Agricultura. O cenário muda bastante ao sermos alçados à competência da Secretaria de Agricultura. Por quê? Primeiramente, há que se desfazer um entendimento comum no Brasil de se promover uma certa competição de conceitos. Quando eu falo floresta, a primeira coisa que vem à mente da pessoa é uma floresta, uma mata atlântica, uma floresta amazônica, com biodiversidade de frondosas árvores, né, com tucano, onça e tudo mais. Dificilmente, ao falar floresta, vai vir à mente da pessoa uma floresta plantada, uma cultura agrícola com destinação econômica certa. Essa dualidade, né, eu brinco muito, essa dualidade que o brasileiro tanto gosta no futebol e entre outros esportes, ela não pode existir na economia. Você não pode competir, porque nós somos florestas plantadas totalmente diferentes de florestas naturais. Né? O que nos une é árvore, plantamos árvore, mas somos uma cultura de árvores, produzimos madeira. Não produzimos alimento? Não, mas não por isso deixaremos de ser uma cultura agrícola, mas somos do agro. E o agro que abraça a indústria, porque ao produzir esse material tão nobre, a madeira, que participou de todas as civilizações humanas, todas as mudanças e crescimento e desenvolvimento da raça humana. A madeira, esse material que nos permite múltiplos usos e que cada vez nos surpreendem mais. Até, inclusive, nós que somos ditos especialistas em madeira, cada vez mais somos surpreendidos com novos usos, com novas aplicações que o futuro nos aguarda. Então, a madeira, cada vez mais, ela precisa ser contornada e identificada claramente para a sociedade como uma cultura agrícola, assim como outra qualquer. E por isso a gente precisa limpar, inclusive a legislação, dessa disputa de floresta plantada com floresta natural, de floresta de espécie exótica com floresta de espécie nativa. São conceitos ultrapassados. Obviamente, não há o que se concorrer. As florestas são complementares e nós plantamos árvores. Eu costumo falar muito, né, em todos os locais que eu participo, os eventos e esferas onde eu me relaciono, que o mais difícil de se entender sobre o eucalipto, sobre o pinus, é o básico, é que ele é uma árvore. As pessoas costumam achar que ele é um ET, é uma criatura exótica, que por isso você precisa ter medo, receio, ela veio para destruir, para poluir, para impedir, para prejudicar, e não, nós somos árvores. Isso, a gente precisa fazer a volta ao básico. Porque ao lidar muito com o assunto, provavelmente nós acreditamos que esse é um assunto de conhecimento geral. Por exemplo, quando falamos do papel, para nós que estamos no meio, no setor, para nós automaticamente é óbvio que todo mundo, entre aspas, deva saber que o papel que hoje você usa para imprimir, para escrever, para papel higiênico, papel absorvente, para as fraldas, todo mundo sabe que esse papel vem do eucalipto, mas não, praticamente pouquíssimas pessoas da sociedade sabem isso. Isso é o básico. E às vezes nos preocupamos em comunicar. Esse é outro desafio. Nos preocupamos em comunicar com detalhes, especificações técnicas, linguagens rebuscadas que não atingem o nosso público, a população. Nós não precisamos de apoio da população para poder proporcionar nossa cultura agrícola de árvores plantadas. Nós precisamos de entendimento. Entendimento que fazemos parte de um contexto, estamos aqui para contribuir, inclusive e principalmente com o meio ambiente e com a esfera social. E, obviamente, com a economia do nosso país. Outro desafio, que eu acredito que ao mesmo tempo ele é um desafio e é uma oportunidade, é um produto que a Associação Mineira está
em planejamento para poder lançar em breve, que é o Plano Estratégico da Indústria Florestal para os próximos 20 anos. Esse vai ser um produto inovador e rompedor, porque ele vai fazer a interseção de todos os desafios e oportunidades sobre o ponto de vista do setor privado e também sobre o ponto de vista do setor público. Essa interseção entre os dois vai traçar metas práticas, inclusive mudanças de legislação, tudo que a união dos dois setores possa fazer para desenvolver ainda mais o setor Minas Gerais, com questões práticas. E um plano vivo, um plano com atualização periódica, um plano que vai ser acompanhado, inclusive, por outros organismos externos. Essa métrica, essa lógica, essa equação que nós conseguimos fechar sobre essas duas dimensões, né, com um olhar didático e focado para o desenvolvimento de florestas, acreditamos que vai impulsionar ainda mais. E, principalmente, trazer algo que falamos tanto no Brasil, trazer segurança. Tanto segurança jurídica, tanto segurança técnica, segurança de dados, informações, porque não é possível mais tomar decisões sobre investimentos de grande monta sem dados rastreáveis, sem informações qualificadas. É preciso cada vez mais qualificar as informações, trocar as informações. Outra questão que eu acredito agora, já como uma oportunidade, é Minas Gerais, com todas essas características que a fizeram esse estado que possui vocação natural para florestas plantadas, ele possui ainda mais vocação. Sabe por quê? Minas Gerais possui hoje uma imensa área de áreas antropizadas abandonadas. É um estado ainda muito focado na pecuária e uma pecuária extensiva de grandes áreas que se deslocava muito entre as regiões. Esse deslocamento e movimentação da pecuária foi deixando várias áreas antropizadas abandonadas. E que coisa melhor do que promover um cinturão verde, uma indústria florestal planejada, inovadora, para recuperar essas áreas e ainda dar finalidade econômica e inclusão social? Isto, sem dúvida, a floresta traz a floresta plantada para novos patamares em Minas Gerais, isso já pronunciados, inclusive, pelo novo governo. Uma aproximação ética, séria, coerente com o novo governo, que nos traz muito orgulho. Foi pronunciado, inclusive, por eles, que um dos principais vetores que eles enxergam para a retomada do desenvolvimento de Minas Gerais é, sim, a indústria florestal, por vocação, por competência e por todas as características inerentes a Minas Gerais. Este planejamento estratégico, atrelado com a gestão da Secretaria de Agricultura, atrelado com os dados rastreáveis, as informações bem segmentadas e atualizadas por meio desse plano estratégico, com a atração de novos investidores e a manutenção dos atuais investidores, sem dúvida trará novos horizontes para Minas Gerais, cada vez mais fortalecendo o setor, cada vez mais trazendo ele para exponenciais aproveitamentos. Acreditamos que em muito pouco tempo enxergaremos novos usos da madeira aqui no nosso estado, que hoje, se soubermos, vamos duvidar. Vai muito além do etanol celulósico. Por exemplo, estamos já tendo informações de estudos de uso da lignina, inclusive, para a produção de materiais similares à fibra de carbono, com resistências e operações resistentes e similares à fibra de carbono. Imagine isso. Isso era inimaginável há 5, 10 anos. Então, eu acredito ter um potencial e uma diversificação muito grande. Outra questão que eu gostaria de frisar é, Minas Gerais, nós temos uma relação intrínseca. A floresta plantada possui uma relação intrínseca com as florestas naturais, até porque nós possuímos aqui 3 biomas, né, bem característicos e amplos, biomas maiores, que é o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga, são biomas amplos, entre outros subsistemas, mas desses 3, 2 são hotspots mundiais, é o Cerrado e a Mata Atlântica. Esses 2 possuem atenção mundial, esse foco mundial em preservação e conservação. Nós somos um dos principais conservadores do Cerrado Mineiro, sem dúvida alguma. O Cerrado Mineiro sofre muito com o desmatamento, a Mata Atlântica também, mas muita gente cuidou da Mata Atlântica e pouca gente cuidou do Cerrado.
Nós temos vocação para cuidar do Cerrado, porque nós ocupamos muitas áreas no Cerrado com qualidade. Nós damos produtividade para essas áreas no Cerrado. Então há uma relação intrínseca. O que nós podemos fazer? O Estado já está lançando e em breve vai fazer uma comunicação ampla de um sistema totalmente interligado de controle da origem até o consumo dessa madeira no que tange ao carvão vegetal. Por quê? Porque nós sabemos que Minas Gerais proíbe o consumo e a produção de carvão vegetal de floresta nativa, mas muitos ainda fazem ilegalmente. E isso é inaceitável. Nós não podemos aceitar, com tanta floresta de qualidade, nós não podemos aceitar a pressão sobre a floresta nativa. Nós temos que combater esse tipo de postura, nós temos que combater o consumo também de carvão ilegal em Minas Gerais. Não precisa, não há a menor necessidade. Esse é um papel da associação, esse é um papel das empresas sérias. Separar o joio do trigo, mostrar para a sociedade que esse é um setor sério, que está comprometido com as melhores práticas sociais, ambientais, econômicas e trabalhistas. Não há a foto, a imagem feia que se relacionou tantos anos à produção de carvão vegetal, ela não corresponde ao setor sério. Ela corresponde a esses que insistem nessas práticas inescrupulosas que só denigrem a imagem. E é um papel nosso, como setor, junto com o setor público, exterminar esse tipo de prática. Em suma, eu gostaria de resumir para vocês, eu sou uma otimista por natureza, como uma liberal e otimista. Eu tenho que acreditar cada vez mais que Minas Gerais vai, em breve, em muito pouco tempo, mudar a sua trajetória econômica, que hoje é um dos piores estados, é um dos estados mais quebrados do nosso país, infelizmente. A nossa mina de ouro de tantos anos secou. Nós seremos e retomaremos o nosso desenvolvimento econômico em muito breve, com este novo governo, com novas propostas sérias e principalmente com a parceria do setor produtivo, que sabemos que quem produz divisa e riqueza é o mercado. Somos nós, somos os produtores, somos a indústria, somos os produtores do agronegócio, que nós produzimos divisas e faremos aumento de arrecadação naturalmente para todos os estados onde estivermos, com escala de produção, não por tributação. Todas essas regras de equivalência, de melhorias em tributação e melhorias ambientais no que tange a licenciamento, em atos autorizativos, é a nossa agenda permanente, muito se conseguiu mudar e convido a vocês para um debate, para um diálogo, para poder explicar para vocês todas as mudanças que vêm acontecendo aqui em Minas Gerais, todo o para casa, o dever que o Estado, juntamente com o setor produtivo e a sociedade civil organizada, vem fazendo para cada vez mais reafirmar Minas Gerais como expoente, como a líder, como um dos melhores estados, melhores sites mundiais para a produção de floresta plantada. Todas aquelas barreiras que encontrávamos até há pouco tempo atrás em legislação ambiental, legislação tributária, elas estão sendo quebradas, estão sendo simplificadas. Isso não quer dizer que o Estado está perdendo o controle, que o Estado está facilitando. Não é isso, ele está desburocratizando. E isso é resultado de vários alinhamentos, de muito engajamento, de muito entendimento. Eu convido a vocês, me coloco plenamente à disposição, coloco a MIF à disposição para os esclarecimentos. O meu e-mail é adriana@amif.org.br adriana@amif.org.br. Será um prazer poder discutir com vocês, será um prazer poder trazer todas as mudanças, tirar as dúvidas naturais, né, sanar possíveis dúvidas ainda resistentes do passado, de algumas barreiras que encontrava em Minas Gerais, que ficaram públicas e reconhecidas no Brasil, e infelizmente sobre o aspecto negativo, toda a dificuldade que Minas Gerais estava impondo, o setor público estava impondo ao setor produtivo. Consigo afirmar a vocês que muito mudou e cada vez mais mudar. E assim como eu, acredito que outras pessoas, outros investidores e os atuais que aqui ainda permanecem,
serão responsáveis em fazer uma mudança radical, um cenário diferente, aliado a todas aquelas ações que eu mencionei no início da fala, as ações rompedoras, trazendo inovação e conseguindo ampliar e aplicar cada vez mais os conceitos da Floresta 4.0. Essa é a nossa meta, desenvolver o setor com sustentabilidade, com rastreabilidade, segurança e, mais importante, qualidade. Queremos, Minas quer entregar para o mercado nacional cada vez mais madeira de qualidade. Muito obrigada para você que está me ouvindo, estou à disposição e até breve.